Deus. Amém, Jesus. Ei. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa música é... Deu certo, Dani. Tá vendo? Deus é bom o tempo todo. Irmãos, abra a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Aos inscritos na escola, a nossa aula nós iremos começar amanhã, tá bom? Às 19h30, a turma aí de imersão, amanhã, e o ACOM no domingo. Filipenses capítulo 3, verso 12. Quem achou? Amém? Compartilha aí com o seu vizinho, se ele não trouxe ou não tem o celular, algo do tipo. E depois permaneça com a palavra aberta para a exposição. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, para que isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Amém? Essa é uma palavra hoje de encorajamento, poderosa em Deus, rompendo os limites. Eu não sei quantos de vocês conhecem o paradigma do elefante. Ao nascer, ele é preso numa corrente em um tronco. À medida que ele vai crescendo, o seu adestrador vai soltando. Depois que ele se torna adulto, ele tira a corrente, prende o elefante a um barbante, uma corda mais sensível, mas o elefante fica condicionado à lembrança do passado. Ele fica preso a um barbante, porque durante anos foi condicionado a entender que ele não poderia romper com a corrente que o prendia. Esse é o paradigma limitante aos alunos futuros da escola EPI. Tome nota. Irmãos, assim é a nossa vida. Algumas coisas nos limitam. Ficamos presos no passado porque fomos condicionados a acreditar em algumas coisas mentirosas. Já disse aqui uma frase, não minha, do Augusto Cury, que disse que a mente mente. E quando nós somos condicionados a pensar de um jeito, a nos comportarmos de um jeito e a falarmos de um jeito, esse jeito passa a ser uma verdade, pois ela não é uma verdade. Fomos só condicionados a tal coisa. Um elefante pesando não sei quantas toneladas não sai de um lugar porque ele está preso condicionalmente a uma corrente imaginária, porque agora ele não sai mais dali. É um fator limitante. A vida também é assim.
Muitos de nós não avançamos, não crescemos, não progredimos, não entendemos o reino de Deus na sua totalidade, porque em algum momento de nossa existência fomos condicionados a não acreditar em algumas coisas. E aí não acreditar no divino, não acreditar talvez no texto sagrado e não acreditar em você mesmo, na potencialidade e na capacidade que você tem. Já falamos aqui também sobre os improváveis. O apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui aos Filipenses, ele dá um roteiro de como progredir ou continuar avançando para, de fato, vencer os limites. Ele diz que não que eu tenha obtido tudo, tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Ele diz assim, ele ainda não alcançou, e eu perguntei ao texto, ele não alcançou ainda o quê que ele não alcançou? Se você observar no verso 11, ele diz assim, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Ele está dizendo que ele prossegue, continua a avançar, porque ele quer conquistar coisas as quais Cristo conquistou. E aí é importante ressaltarmos nessa noite que o que Cristo conquistou não é o que necessariamente gostaríamos de conquistar. Cai por terra alguns paradigmas também de que a prosperidade em Cristo, em algumas coisas, quando nós falamos de finanças, é preciso, irmãos, romper com os limites do passado e avançar para o futuro que Deus preparou. É isso que o apóstolo está dizendo assim, ó, eu quero conquistar o que Cristo conquistou. Eu não quero conquistar algumas coisas que o mundo pode me dar. Porque, se você olhar nos versos anteriores, verso 5, ele vai falar uma biografia dele, um pouco talvez negativa, mas ele vai falar a biografia dele, ele teria tudo. Paulo teria tudo, criado aos pés de um mestre. Paulo poderia ir e vir para qualquer lugar, porque ele falava vários idiomas. Ele disse assim, eu prossigo para conquistar o que Cristo conquistou. E aí, eu quero te entregar o que Cristo conquistou, você quer? Não vi nada, não ouvi um amém, eu não vi um aleluia. Se eu falar assim, olha, eu quero te entregar o que o mundo tem para te oferecer de prosperidade, de casas, de coisas, isso é bom, irmãos. Se você não quiser, pode me dar também, mas não é sobre isso. O apóstolo está dizendo assim, olha, eu quero conquistar o que Cristo conquistou, inclusive a ressurreição. Mas para conquistar a ressurreição, é preciso o quê? Morrer. É preciso romper com o grilhão da morte. Ó morte, cadê você? Ó morte, cadê tu? Cadê morte? Você, que não é possível manter aquele que pode todas as coisas. Nessa noite Deus está nos convidando a romper com os limites. Limites que nos aprisionam, que nos impedem de avançar e crescer. Há uma frase do C.S. Lewis que diz: você não tem uma alma, você é uma alma. O que você tem é um corpo. A nossa caminhada é espiritual, e o sobrenatural está à disposição daqueles que decidem seguir adiante, sem olhar para trás, que querem prosseguir. Eu prossigo, eu avanço, eu olho para frente. Tem fatores limitantes na minha vida? Temos, todos nós temos. Eu tenho, você tem, mas eu prossigo para o alvo. Nada pode parar o servo do Senhor. Então, se nós queremos de fato
romper com os limites, é preciso algumas coisas. Primeiro, foco no presente. Ô meu irmão, no nome de Jesus, foca aqui agora. Foca nessa vida, nesse momento, nessa existência, neste culto, agora, que é único, que é exclusivo. É Deus descendo dos céus e falando contigo. Só temos agora, o foco é agora, é exatamente nesse momento. Olha o que o apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante de mim. Eu estou aqui agora. Foco. Nós vivemos uma era, irmãos, em uma época em que perdemos o foco e a direção muito rápido. São muitas alternativas, são muitas informações, WhatsApp, redes sociais. Descobri mais uma rede social hoje, eu não sei nem pronunciar, eu continuo nem sabendo. Isso tira a nossa atenção. Você já parou para observar lá no seu celular o tempo de rede social? Não faz isso não, porque misericórdia. Tem, deve ter, pelo menos o meu tem. Eu tenho. O tempo que você gasta e eu nas redes sociais. Mas não tem o tempo que eu gasto na rede social Bíblia. Irmão, se você e eu queremos romper com os limites que nos aprisionam para experimentar o sobrenatural, é preciso focar. E às vezes é preciso abrir mão de algumas coisas. O apóstolo é claro em dizer que, esquecendo-me das coisas, ele esqueceu. Ele não ficou pensando, como eu persegui as igrejas, ou a igreja, como eu assisti a morte de Estevão, como eu prendi alguns cristãos. Não, eu não lembro nas cartas paulinas, ele lembrando disso, lembrando do seu passado, até porque os discípulos tentaram acusar o seu passado, mas Deus apagou o seu passado. Irmãos, no nome de Jesus, foca agora. A vida não passa no amanhã, nem no ontem, é agora, ela está agora passando, agora, nesse segundo. Ele diz assim, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Se ficou para trás, já ficou. Esquece, vive agora. O agora é tão importante quanto o amanhã, até porque talvez não tenhamos o amanhã. Ele ainda diz assim, e avanço para as que estão adiante. Tem tanta coisa adiante, mas tem gente que insiste em... Olha o trabalho que dá. Você tem que parar, porque não tem como você ficar andando e olhando para trás. Você tem que parar e olhar para trás. Você para a vida enquanto você olha para trás, enquanto a vida está à frente, adiante, acontecendo. E aí nos perguntamos assim, por que fulano está avançando? Por que fulano está crescendo? Eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de isso também, mas por que fulano está voando nas asas do Espírito? Por que fulano está crescendo espiritualmente? Por que fulano agora já está liderando célula? Por que fulano está liderando ministério, irmãos? É porque está olhando para frente. É para frente, foco em Deus. O meu alvo é Cristo. O meu foco é Deus. As outras coisas vão chamar a atenção, vai tentar desviar, mas eu prossigo para frente. Há algumas coisas que tentam nos paralisar. Algumas pessoas tentam nos paralisar. Nós mesmos tentamos nos paralisar. Ou nos sabotar. Falar que não dá, que não pode. Eu já falei isso aqui uma vez, irmãos. Uma pessoa foi nos visitar uma vez na Memorial. Eu já falei isso aqui. Tem outras pessoas que... Foi ver o Marcos, chegou lá, viu o Antônio. Falou assim, esperava que fosse o pastor que estivesse aí. Falei, não tem não, só tem esse mesmo aqui. Lógico que ele falou depois que eu preguei, né?
Enfim. E não fui pastorear aquela igreja na época, porque eu era solteiro. A Camila não teve a felicidade de ter tido me encontrado ainda. Claro. Aí eu preciso pedir perdão, irmãos. Eu falei, por quê, meu irmão? Eu nem te conheço, mas tudo bem. Porque quando eu entrei aqui, procurei o pastor Marcos, ele não estava, eu falei assim, não vai sair coisa boa de seminarista. Não saiu não, mas ele achou que saiu. Irmãos, é porque às vezes as pessoas vêm, julgam, mas não conhecem o preço que cada um de nós, em sua intimidade, paga. Para ter foco em Deus, para não desviar de Deus. Prossigo para o alvo. Vai ter alguém que vai dizer assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, Jesus. Pode, Jesus. Nazaré não tinha nada, era um lugarzinho pequeno. Mas pode vir alguma coisa de Camurugi? Claro que pode. Pode. De Meiaípe? Claro. Olha a igreja linda aí. Pode. Pode. Eu só preciso focar, irmãos. Eu tenho um sobrinho que ele é focado. Eu o admiro nesse aspecto. É impressionante. O moleque é bom, hein? Não vou falar o nome dele não, porque vocês conhecem. Ele é bom. Ele foca na água, é a água. E vai até provar da água. Enquanto não provar que essa água é boa, ele não para. Ele montou a empresa da mãe do zero. Hoje a empresa da mãe vive da empresa. A empresa gera retorno e resultado. Foco, foco, foco. Eu disse, eu vou casar com Camila. Pergunta a ela esse negócio. Vou casar com essa menina. Falei na escola, no ensino médio, no Lira. Ela não olhava, ela sabia que a pessoa estava na escola, mas eu já sabia que ela estava lá. Não olhava para mim, não. Falei, tu vai olhar. Na primeira oportunidade, foco é agora. Foco, irmãos, prossigo. Não olha para o lado, não. Olha para frente. Segundo. Não, essa frase é poderosa, eu preciso falar. A maior tragédia na vida não é o fracasso, mas a falta de esforço para avançar naquilo que Deus preparou. Irmãos, a maior tragédia na vida não é o fracasso. Na verdade, Augusto Cury diz que o fracasso forja o nosso caráter. E ele diz mais, que nós deveríamos preparar os nossos filhos para o fracasso, ele é ainda mais duro. Porque tem pessoas que não deixam o filho nem cair. Se ralar, machucar o joelho. O moleque quando cai, faz um escândalo, parece que tem que levar para o PA, porque ele nunca caiu e ralar o joelho. Porque não deixa o menino cair. Fracasso nesse aspecto. Para dias futuros, porque a vida é uma sucessão, às vezes, de pequenos fracassos. Para romper os limites, é necessário continuar avançando, irmãos. Avançando. O apóstolo diz nesse texto que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que ele foi chamado. Eu prossigo. É continuar avançando. Eu tenho um prêmio a receber. Sabe, irmãos, eu não consigo correr. Eu não consigo. Eu tenho eu não sei se essa é a expressão, doença. Fica pesado talvez, mas é o que me vem à memória, mas está tudo bem. Que me causa fadiga física. Eu começo a coçar o corpo inteiro.
já fiz todos os tipos de exame que você possa imaginar, de sangue, disso, aquilo, não é veia entupida, nada disso. Começa a correr 10 minutos é muito tempo. O corpo coça de arrancar a pele. Mas a minha vontade é correr pelo menos uma meia maratona. Mas está difícil correr na esteira 10 minutos. Mas olha a linguagem que Paulo usa para continuar avançando. Ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio. Tem um prêmio, irmãos, tem uma coroa. Ele usa essa linguagem para mostrar que todo atleta, ele ao final de um ciclo, ele quer conquistar alguma coisa. Um atleta olímpico, ele treina pelo menos 8 anos, um ciclo de 4, depois 4 anos, para no 8º ano ele tentar passar a barreira de todos os outros companheiros para vencer e ganhar uma medalha. E aí, alguns brasileiros, inclusive eu já fiz essa crítica: só medalha de bronze, vai lá e compete e ganha uma de bronze. Vai. Fica 8 anos sem tomar uma Coca-Cola. Jesus te liberta, no nome de Jesus. Sem comer salgado, sem ir para a noite, treinando 8 horas por dia, levantando cedo, dormindo cedo, treinando. No final de 8 anos, talvez, se você for classificado, talvez, você vai para as Olimpíadas. E já é um feito extraordinário, porque poucos conseguem. E conquistou a medalha de bronze. Aí é só para os 3 melhores do mundo. E aí os brasileiros falam assim: mas bronze? O apóstolo está dizendo assim: eu prossigo para avançar e alcançar os limites, para o alvo. Eu tenho um alvo, que não é uma medalha olímpica, que não é uma coroa perecível, é algo para a vida eterna. E aí, irmãos, eu quero te dizer que essa é uma corrida também, com fadiga, sem fadiga, com coceira, seja o que for, todo mundo tem que correr. Eu quero te dizer, já foi dada a largada há 2000 anos. Se você ainda não está correndo essa corrida, é hoje. Começa agora. Pastor, mas eu não tenho nem idade. Aí não é sobre idade. Não é sobre ter um pouco, meia, muita, jovem, criança. Não, essa é uma corrida justa. Essa é uma corrida que todos nós estamos em pé de igualdade. Todos nós podemos alcançar e continuar avançando. Porque quem é o fator limitante aqui não é a idade, não é o preparo físico, é o querer, o realizar e o efetuar. Não é sobre quem está melhor preparado, é para quem aceita o desafio da corrida. É aí que alguns dizem assim: eu estou cansado demais, sabe de uma? Eu vou assistir uma série. Vamos passar uma vigília orando, nos preparando fisicamente para a grande corrida. Não, eu vou para casa descansar. Vamos fazer uma semana de consagração, jejum e oração. Não, eu vou para casa porque amanhã eu tenho que trabalhar. E os outros estão fazendo o quê? Estão buscando. Aí depois lá, não sei das quantas, o céu se abre, Cristo vem, aparece, leva os seus e os atletas sobem. E quem não fez nada? Está cansado demais, está descansando, está assistindo Netflix, enfim. O que eu tenho que fazer então, pastor, para vencer e alcançar os limites sobrenaturais na minha vida? Continuar avançando, irmãos. Foi dada a largada. Não para não. Tem alguém tentando entrar na frente para parar? Desvia. Dá um... Na minha época, um pedala Robinho. Não, assim também não, Brígida, menos. Irmãos, nada tirava a atenção do apóstolo Paulo.
Ele diz que a sua vida está sendo oferecida como uma oferta de libação, de sacrifício, uma oferta a Deus, porque nada vai tirar a minha atenção de avançar. Deus tem um projeto. Deus é o arquiteto. Quando ele disse a Noé assim, olha, constrói a arca desse tamanho, desse jeito, dessa altura, assim, assim. Moisés, Senhor, mas eu posso fazer um pouquinho menor? Não, é desse jeito. O projeto de Deus tem que ser executado do jeito que ele mandou executar. Quem quiser encurtar a cruz na hora que precisar dela, vai ter peso de menos. Em compensação, não vai passar para o outro lado. Porque só passa para o outro lado na cruz de Cristo. Essa é uma corrida que você tem que levar à cruz. Não basta ter um tênis bom. Tem que levar à cruz. Pode ir até descalço, mas tem que levar à cruz. Pode ir até entrar sem um olho, mas tem que levar à cruz. Sem um braço, mas tem que levar à cruz. Aí os espertalhões, e os brasileiros, pastor, que dá um jeitinho, não tem jeito. Nessa corrida não tem jeito para brasileiro, não. Ela é justa. O prêmio é um lugar nos céus. Terceiro, romper requer perseverança, confiança em Deus. Paulo, ele tinha certeza, procurando alcançar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. O que foi que Jesus conquistou na cruz, Renan? Tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? Quem pode cantar aí? Rapaz, o ministério hoje. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Oh Deus. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Não é porque nós somos bons, não, muito pelo contrário. É porque não somos bons que ele já fez isso, já conquistou, é direito. Mas eu preciso perseverar e confiar em Deus para romper isso. Eu coloquei essa imagem no fundo desse princípio, porque me reporta a um filósofo chamado Albert Kuzmans. Ele trabalha a filosofia da absurdidade. E ele vai falar que a vida é uma sucessão de absurdos. A vida é assim, você trabalha, até chegar no topo. Depois a pedra escorrega ou cai da sua mão, ela desce e você faz o quê? Desce para buscar, luta de novo, sobe, chega no topo e desce. A vida é uma sucessão de absurdo, a absurdidade da vida. Albert Kuzmans. Só continua aqueles que de fato perseveram.
O Gustavo Kirten disse que foi muito fácil chegar no topo do melhor tenista do mundo. Difícil é se manter lá. Isso é o absurdo da vida. O Oscar Schmidt disse que ele detestava quando chamavam ele de mão santa. Ele dizia: eu não tenho mão santa. Eu posso ter no máximo uma mão treinada. Porque depois de 4 horas de treino, os seus colegas iam embora e ele ficava mais 4 horas treinando cesta de 3. Para na hora do jogo ter 90 a 95% de acerto. Só que na hora, ninguém sabia que ele ficava mais 4 horas após as 4 horas, ou seja, 8 horas de treino diária para acertar cesta de 3. Se eu e você queremos acertar uma cesta de 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no nome de Jesus, gostou dessa, né? Eu e você precisamos perseverar. Não para não, irmãos. Não desiste não. Só seremos santos ou mão santa se continuarmos. Prosseguir, prosseguir e prosseguir. Já falei algumas vezes e concluo esta fala. Que a história vai ser contada por aqueles que continuam. É real. Eu só estou falando de Paulo porque ele continuou. Teve outras pessoas que estavam... Não tinha uma multidão que estava em busca de Jesus. Mas cadê essa multidão que não aparece os nomes dessas pessoas? Cadê a multidão que estava em busca? Será que outras pessoas não foram curadas? Milhares de pessoas foram curadas. Mais de 5.000 pessoas receberam o milagre de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Cadê essas pessoas? Os nomes delas? O relato delas? Para contar o milagre que Jesus fez. Claro, se fosse contar tudo, não caberia. Não estou falando que elas desistiram, não. Mas a história vai ser contada por aqueles que perseveram e confiam em Deus. Por fim, irmãos, cumprir os propósitos eternos de Deus. Se você quer romper os limites para alcançar o sobrenatural, ele diz: conquistado por Cristo. Sabe o que foi que Cristo conquistou? Sabe o que ele fez para conquistar? Todos nós sabemos, na verdade. É direito nosso, é nossa herança, é verdade. Mas se a cruz está vazia, mas em algum momento ela esteve ocupada, cheia, esteve ali alguém. Ele conquistou para que eu e você pudéssemos de fato valorizar essa herança. O apóstolo diz que ele quer conquistar o mesmo que Cristo conquistou. A cruz. Por isso que ao final da sua vida, o apóstolo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estou oferecendo a minha vida como uma oferta de libação, porque não é morte, é vida. Porque eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Porque quem morre em Cristo não morre, vive. É lucro, ele chega a dizer que é lucro. Olha os termos que ele usa. Do mundo real, do mundo capital, ele diz que morrer com Cristo é lucro. Cumprir o propósito, você vai romper com os limites do mundo natural para alcançar um mundo sobrenatural. A pergunta final nessa noite é: você sabe qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Aqui, local, aqui.
A Camila, ela deve estar assistindo, né? Eu acho. A Camila disse assim: você casou, teve filhos, já plantou uma árvore, agora está escrevendo um livro. Falei assim: então você está dizendo que eu posso ir embora agora? Alguém já disse isso, que para você deixar um legado, isso é só uma frase, né? Uma frase. Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Se isso fosse absoluto, poderia ser para alguns, mas qual é o seu propósito? O que te limita? O que te limita? O que te limita? Deixa eu botar lá do elefante. Põe a imagem do elefante, por favor. O que te limita? O elefante estava solto, preso a um barbante. Eu quero te dizer que quem conhece a Jesus é livre. Somos livres no Senhor Jesus. Somos livres. Não permita que nada te prenda, ainda que seja um barbante. Somos livres no Senhor. Feche seus olhos no nome de Jesus.